Você está se sentindo presa, parecendo que está repetindo o ciclo de atrair e aceitar homens que não valorizam você como você gostaria? Ou se você já está dentro de um casamento, mas também não está se sentindo respeitada, valorizada e apoiada, esse vídeo aqui também é para você. Porque nele eu vou te falar sobre qualidades essenciais que você precisa procurar num próximo parceiro, ou se você já está casada, como que você faz para despertar essas qualidades no seu marido. O meu nome é Juliana e eu estou me especializando em feminilidade para ajudar mulheres a se desenvolverem com muita inteligência emocional. E nesse vídeo eu vou falar sobre masculinidade, porque não adianta só a gente se desenvolver e não ter um parceiro à altura do nosso lado. Se você assistiu o meu vídeo anterior, sabe que eu falei sobre as 3 qualidades principais que a gente precisa desenvolver para suprir cada necessidade nossa, tanto do nosso corpo, quanto da nossa mente, como do nosso espírito. E nesse vídeo eu vou fazer isso falando sobre as 3 principais qualidades dos homens, que é diferente da nossa, para também suprir as nossas necessidades e suprir as próprias necessidades dele. Primeiro, a qualidade que atrai o nosso físico é a proteção. No nosso subconsciente, a maioria de nós mulheres nos sentimos atraídas por homens que são maiores e mais fortes, justamente por passar essa questão de proteção. E também é por isso que a maioria dos homens gostam de algum determinado tipo ou de esporte, ou de musculação, academia, porque isso também favorece a ele mesmo. Quando um homem se desafia fisicamente, eles aumentam a autoestima deles. E mesmo que isso fique mais perceptível nos homens, essa questão de perder interesse, nós mulheres também perdemos o interesse pelo nosso parceiro quando ele relaxa nesse quesito. Mas a gente também tem que pegar a nossa parcelinha de culpa, porque muitas vezes é a gente que implica com o futebol. E aí eles acabam desanimando. Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre ciúmes e com certeza vai ajudar vocês dois nessa questão. Agora, se você ainda é solteira, é uma boa opção procurar um homem que já cuida dessa parte, que já se preocupa com o seu físico. Inclusive, eu conheço algumas meninas que conheceram os namorados na academia. E continuando nessa questão de proteção, é interessante que a Bíblia fala que nós fomos feitas da costela. E é justamente os ossos da costela que protegem o coração. E trazendo para uma parte lógica, a gente também se sente muito protegida quando um homem, de uma certa forma, ele assume esse papel de proteger também as nossas emoções. E quando uma mulher ela está disposta a se colocar mais nesse papel de ser feminina, ao invés de se sentir incapaz por precisar de proteção, ela vai se sentir amada. A segunda qualidade é a provisão. E essa qualidade, ela acalma a nossa mente e supre o nosso emocional. E ela está totalmente relacionada ao conteúdo que um homem ele busca ter. Porque um homem que só é forte fisicamente, mas não procura meios de se destacar no mercado de trabalho, ele vai ser muito limitado ao que ele pode prover para sua família. Porque embora a provisão ela tenha o seu lado físico, que envolve a alimentação, as contas da casa, calçado, roupa, ela vai muito além disso. Um homem realmente provedor, ele se preocupa também com a qualidade de vida que ele dá para a família dele, com o tipo de educação que ele pode dar para os filhos, com a tranquilidade financeira, com o tipo de lazer que ele proporciona para sua família. Um homem que entende esse seu papel de provedor, ele sabe que vai muito além das necessidades básicas. E esse papel dele tem tudo a ver com a estrutura da família que ele vai construir. Por exemplo, se ele tem estrutura para manter uma casa até mais ou menos uns 4 anos do filho, que é quando a criança começa a ir para a escola, e aí sim a esposa pode voltar ao mercado de trabalho. Eu não estou dizendo que a mulher deve esperar esses 4 anos, eu não estou aqui para ditar regras para ninguém. Mas as mulheres que eu convivi que precisaram voltar a trabalhar, tanto por falta de apoio e falta dessa estabilidade financeira, precisaram voltar ali com o filho com 4, 5 meses, ainda amamentando. Nenhuma delas que eu conheci voltou feliz. O que eu tô querendo dizer é que a mulher, ela não deveria fazer isso por obrigação, e sim por uma opção. E ela só pode ter essa opção se tiver esse homem para confiar por pelo menos 4 anos as finanças da casa. É claro que isso depende muito da gestão financeira da família. E pode ser que nesse período o marido não tenha a condição de dar a mesma qualidade de vida que os dois trabalhando.
Hoje em dia a gente sabe como que as coisas estão muito difíceis. Seria uma questão para o casal conversar o que eles estariam dispostos a abrir mão para a mãe poder ter esse tempo para se dedicar à criação do filho. É justo que muito custe o que muito vale, porque formar uma família com certeza vai muito além de postar foto bonita em rede social. Falando sobre como funciona isso aqui em casa, eu comecei a trabalhar agora com a internet por opção minha, porque desde os 16 anos eu sempre trabalhei fora. Na pandemia que eu saí do emprego, e aí a gente estava construindo a nossa casa e eu também engravidei nessa época, e quando eu estava grávida a gente sentou para conversar sobre isso, que eu só voltaria a trabalhar quando o Arthur fizesse 4 anos, porque eu já falei aqui outras vezes, eu sou professora de educação infantil, então quando ele fosse estudar, aí sim eu voltaria a trabalhar. A gente tem um acordo aqui em casa que mesmo sem trabalhar fora, eu tenho um valor específico para poder comprar as minhas coisas ao longo do mês, sem ter que ficar pedindo nada. Mas como essa questão de criar conteúdo, eu já queria fazer isso há mais de 10 anos atrás, e aí eu vi nessa brecha que eu tive sem trabalhar e organizando a minha rotina, eu consigo manter a criação de conteúdo ali dentro de umas 2, 3 horas por dia no máximo. É claro que isso não inclui o tempo que eu leio, o tempo que eu aplico as coisas que eu ensino aqui, mas assim, na questão de sentar no computador mesmo, é mais ou menos umas 3 horas por dia, 2 horas por dia. E aí eu adapto ou para fazer quando meu filho está dormindo, ou para fazer quando meu marido está em casa, a gente reveza para poder ficar com ele. E isso não pesou na organização da nossa família. E a questão de trabalhar com a internet, você precisa ter uma visão de longo prazo, porque assim que você começa, você não começa já recebendo alguma coisa. Primeiro, você precisa produzir o conteúdo para você poder ter um público que aí sim você vai conseguir monetizar de alguma forma. Eu, inclusive, fiz o meu curso de formação de professores pensando nessa questão, porque eu fiz o meu curso de formação de professores pós-médio. Primeiro, eu já trabalhava fora, desde os 16 eu trabalhava em empresa. E aí, de aprendiz, eu já pulei para CLT e trabalhava 8 horas por dia. E eu sempre tive o sonho de ser mãe. Então eu sabia que trabalhar 8 horas por dia não caberia para mim. Eu não ia conseguir dar atenção para o meu filho, eu não ia conseguir acompanhar o crescimento dele como eu queria. Então eu pensei na questão de ser professora, porque professora trabalha 4 horas por dia, pessoalmente, claro, se você só tiver uma matrícula. Mas a grande questão é que professora também traz trabalho para casa. Não estou falando mal da profissão, foi a profissão assim que eu mais amei ter na vida, não tem nem comparação com um trabalho de carteira assinada normal, mas tem essa questão de você trazer trabalho para casa, sim, plano de aula, lembrancinha, a casa fica assim uma maravilha, cheio de EVA, cola quente e tal. Assim, quando a gente não tem filho, que era o meu caso, eu era professora antes de ter filho, era mais tranquilo. Só que aí eu comecei a pensar, depois que o Arthur nasceu, como seria voltar para essa rotina, porque o tempo que eu ia estar trabalhando era o tempo que ele ia estar na escola. E o tempo que eu ia trazer essas coisas para casa, ele ia estar em casa comigo. E aí, como seria? E foi por isso que eu decidi começar na internet. Porque na internet, como eu falei, com organização, conciliando, eu já falei, eu não tenho outras redes sociais, então eu só tenho o YouTube para cuidar. Não fica pesado para mim. E quando o Arthur estudar, eu vou conseguir fazer isso no período que ele estiver na escola. E quando ele estiver em casa, a minha atenção vai ser voltada para ele. Hoje, enquanto ele ainda não estuda, ainda fica um pouco corrido. Às vezes ele aparece nos fundos dos vídeos, mas assim, eu tô conseguindo equilibrar. Quando ele for para a escola, então, vai ficar tudo mais tranquilo. Trabalhar com a internet para mim é como se eu estivesse plantando sementinhas, porque um vídeo que eu produzo hoje, ele pode ser assistido daqui a 2, 3, 4 anos, se as pessoas ainda tiverem interesse por aquele assunto. E como é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer, eu decidi me dedicar, equilibrar aí o meu papel de mãe e me dedicar também a trabalhar com a internet, porque eu acho que lá na frente eu vou ficar orgulhosa desse trabalho que eu tô fazendo agora. Esse assunto de equilibrar a vida de mãe e o trabalho dá um vídeo à parte, e também finanças de casal. Se você tiver interesse, deixa aqui embaixo que eu posso produzir um vídeo falando sobre esses dois assuntos. E a terceira qualidade é a liderança. E essa qualidade, ela supre o nosso lado espiritual. Ela tem total ligação com a nossa submissão. E eu sei que essa palavra hoje não é muito bem vista, mas se a gente entender direitinho o que tem por trás dela, a gente consegue entender que ela é sim muito necessária. Porque eu falei em um outro vídeo que a mulher ela não vai ter dificuldade em ser submissa a um homem que tenha coragem de dar a vida por ela.
Ou seja, ele coloca as necessidades dela à frente da dele. E essa é a questão da liderança do marido. Todas as decisões, para onde ele leva, para onde ele guia, para onde ele conduz a família dele, é sempre pensando nas necessidades da família como um todo e não de uma forma egoísta. E para o homem exercer essa liderança de uma forma amorosa, ele precisa ter essa ligação com o Criador, porque é ele que vai dar todas as qualidades para ele desenvolver essa liderança, com amor, com paciência, com generosidade e tudo aquilo que a gente aprende na Bíblia. E com certeza, um homem que desenvolve essas qualidades, ele vai tomar decisões para a família dele também se aproximar do Criador. É assim que ele vai ensinar bons princípios e valores para os filhos. Então, recapitulando, o que atrai o nosso corpo físico é a proteção. O que acalma a nossa mente é a provisão. E o que eleva o nosso espírito é a liderança. É claro que, além dessas qualidades, a gente precisa se conectar com a personalidade da pessoa. Porque, por exemplo, eu, Juliana, eu gosto de rir de tudo. Eu passo o dia fazendo piada, eu tô sempre procurando ali alguma coisa para eu poder rir disso. E se eu não tivesse um marido que fosse assim igual eu, porque eu e o Alif parece duas crianças para poder brincar e rir de tudo, com certeza o nosso dia a dia não seria tão leve quanto é. Se eu tivesse um marido mais mal-humorado, que não gostasse muito de brincar, provavelmente, mesmo se ele tivesse essas qualidades, eu não ficaria tão confortável assim. A grande questão é que quando a gente só ama a personalidade de uma pessoa, mas a gente não se conecta com os princípios, com os valores dela, a gente não tem os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, não tem a mesma intenção de construção de família, no longo prazo, essas diferenças vão pesar, mesmo que a personalidade de vocês combine. E antes de te falar quais são alguns erros que pode estar atrapalhando o seu parceiro de desenvolver essas qualidades, eu queria te pedir um favor. É que, como eu falei, o canal está no começo e eu não tenho redes sociais. Então, se você compartilhar esse vídeo com alguém, para você vai ser 3 segundos, mas para mim vai ser uma ajuda enorme. Agora, um erro muito comum em várias relações de hoje em dia é a disputa entre o próprio casal. Quando os dois não parecem que são um time, mas sim que são adversários e que estão a todo o tempo disputando quem é o melhor, quem faz mais, a mulher sente que precisa disputar a provisão do marido, não confia na liderança e na proteção dele, acaba tentando fazer tudo sozinha e se sente o quê? Sobrecarregada. Aí não sobra tempo para ela fazer o que preencheria ela de verdade, que foram as 3 qualidades que eu falei no vídeo anterior. Para desenvolver essas 3 qualidades, a mulher precisa de tempo. E eu não tô falando que isso é culpa só da mulher, não. Inclusive, se você tá solteira e você não consegue enxergar pelo menos o princípio dessas qualidades na pessoa ali, no seu pretendente, na pessoa que você está conhecendo, dá tempo de pular fora. Porque no namoro, essa questão de personalidade, todo mundo se dá bem, tudo é flores. Mas no longo prazo, se você está procurando construir uma família, vocês precisam ter muito mais do que personalidade compatível. Agora, sobre despertar essas qualidades no seu parceiro. Você não pode querer fazer isso como uma imposição. Olha a palavra, despertar. Vai ser como um passo de dança. À medida que você der espaço, ele vai começar a conduzir as coisas. E eu vou te falar como que você pode começar a fazer isso. Primeiro, você começa a mostrar a sua mudança de comportamento. Assim como você está começando a entender esse mundo de feminilidade, que a mulher não precisa ser Mulher Maravilha e que ela pode sim ter uma pessoa para ajudar a levar as cargas da vida, com certeza você ainda está no processo de se desenvolver. Eu também estou nesse processo. Todas nós estamos aprendendo a como ser mulheres mais femininas. E é ao passo que a gente faz isso que a gente começa a despertar a masculinidade do nosso parceiro. Porque, por incrível que pareça, esse conceito de os opostos se atraem, ele é verdade. Quanto mais uma mulher, ela se coloca no lugar de mãe e ela faz, ela assume tudo, ela coloca o marido no lugar de filho, ele fica lá nessa situação. Agora, quando ela se coloca no lugar de esposa e dá espaço para ele fazer a parte dele como marido,
ele começa sim a despertar essas qualidades. Primeiro, você começa a identificar como que é a sua comunicação com ele, como que é a rotina de vocês. Dentro da rotina, dentro do que você fala com ele, você passa que você confia nele. Aos poucos, você precisa passar para o seu marido que você se considera uma responsabilidade dele. E quando você for pedir as coisas para ele, eu tenho um vídeo falando sobre a comunicação não violenta, ela vai te ajudar a não pedir as coisas de uma forma chata, grosseira, ficar ali repetindo, porque a comunicação não violenta, ela já passa essa questão de vulnerabilidade que motiva o homem a agir. E outra questão é ter a paciência de esperar. Quando a gente pede algo para o outro, a gente está sujeito que ele faça no tempo dele. E nós, mulheres, precisamos desenvolver essa capacidade de esperar. Porque, na verdade, a gente já passa 9 meses esperando. Dentro da feminilidade, a gente aprende essa questão de deixar o homem vir até nós desde o começo. E se a gente não fez isso desde o começo, a gente vai mudando as coisas aos poucos, ao longo da nossa rotina. E quando a gente receber alguma coisa, quando você vê que o seu marido ele fez alguma coisa que te agradou, seja gesto, seja favor, o que você pediu a ele, ele foi lá e fez, você usa todo o seu charme, toda a sua delicadeza. Não precisa ser falsa, você vai falar do seu jeito. A feminilidade, a gente não tá botando uma capa de mulher boazinha e a gente vai chegar lá toda... Não, você vai fazer do seu jeito, mas você é uma mulher, então você já é feminina, você sabe disso. Então você vai usar o seu arsenal de palavras bonitas para você colocar ali. Como eu falei, não precisa ser uma coisa artificial, mas você vai lá e elogia, até nas pequenas coisas. Agradeça, reforço positivo. A gente faz isso com criança e parece que depois que a gente é adulto, isso para de funcionar. E não para. Quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. Seja para Deus, seja para o nosso marido, seja para tudo. Quanto maior for a nossa gratidão, mais a gente vai receber. É claro que assim como a gente não vai ser da noite para o dia, a gente vai mudando e o marido vai mudando também. Tem horas que vai ser sim um desafio ir por esse lado da delicadeza, da espera, mas eu, Juliana, posso te falar por experiência própria que vale a pena. Quando a gente vê a pessoa fazendo pela gente até o que a gente não pediu, quando você citar alguma coisa assim no ar, tal coisa tá faltando, poxa, isso daqui tá ruim, e você vê a pessoa indo lá fazer para você com todo gosto, com todo prazer, com brilho no olho, você vai lembrar de mim e você vai saber que valeu a pena. Quanto mais você fizer a sua parte, mais ele vai ter espaço para fazer a dele. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um coração para mim aqui embaixo. Pode deixar sugestão de vídeo também, que eu vou ler com todo carinho. E nesse vídeo aqui, eu falei sobre a comunicação não violenta. Nesse vídeo aqui, eu falei sobre as qualidades que nós mulheres precisamos desenvolver. E nesse aqui, eu falei sobre a nossa sensibilidade. Se eu fosse você, maratonava os 3 que vão te ajudar muito. Obrigada por ter assistido. Um beijo e tchau! Coisa pra caramba, hein? Tão bom. Eu ia falar um parteiro, sei lá. Não é isso, né? Eu sei não. Eu sei. É isso mesmo.